Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez, no início desta manhã, para refletir, meditar o Evangelho do dia. E hoje o Evangelho que nós vamos meditar é de Mateus 23 a 26. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixai de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje Jesus chama a atenção das autoridades da sua época, os fariseus e os mestres da lei, que eram pessoas que se preocupavam muito com as coisas externas, com as aparências, viviam de aparências, e Jesus tinha uma gana deles por causa disso, porque acabavam pessoas que se apresentavam de um jeito, mas na verdade eram totalmente ao contrário. Lá no interior dessas pessoas, elas armavam, arquitetavam maldades, coisas ruins, se apresentavam para as pessoas, para o povo, como homens de Deus, homens tementes a Deus, mas na verdade usavam inclusive as coisas de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para manipular, para tirar proveito das pessoas. E Jesus chama a atenção dessas pessoas dizendo: vocês são hipócritas, são pessoas desonestas, porque vocês se mostram uma coisa, mas na verdade vocês são outra. E Jesus então chama a atenção deles que, se eles estão preocupados mesmo, teriam que realmente cuidar de transformar. Isso é, Jesus chamando eles à conversão, mudança de vida. E tanto que tudo aquilo que Jesus ensinava e falava, interpelava as pessoas da sua época e hoje a nós, incomodava muito essas pessoas, porque tocava lá na ferida deles, lá justamente onde eles não queriam que ninguém percebesse, ninguém olhasse, e Jesus percebia e olhava e apontava o dedo ainda, dizendo: olha, vocês têm que trabalhar isso na vida de vocês. E é isso que às vezes Jesus incomoda tanto na nossa vida ainda hoje. Incomoda tanto na vida de tantas pessoas, na minha e na sua vida. Jesus também continua nos incomodando, porque Ele aponta para aquilo que muitas vezes nós não queremos olhar. Aponta para aquilo que nós não queremos enxergar. Aponta para aquilo que nós queremos que fique escondido. Mas não, se queremos seguir Jesus, precisamos ter coragem de olhar para aquilo que precisa ser olhado. Precisamos enxergar aquilo que precisa ser enxergado. E isso é o desafio que Jesus hoje ele nos chama a atenção. E por isso ele diz: parem de cuidar do copo para o lado de fora. Parem de limpar o prato e o copo do lado de fora. E limpem realmente onde precisa ser limpo. O prato que você come fica mais sujo por dentro do que por fora. Com certeza a maior sujeira do copo, do prato que você usou para comer ou para beber, está mais sujo aí dentro dele, no interior dele. E Jesus diz, então, se você quer ver o copo e o prato limpo, então, se vocês querem ser realmente esse copo e esse prato para as pessoas, então vocês precisam ser transparentes. A limpeza precisa ser total, não só por fora. Não só lustrar ele, envernizar ele por fora, mas por dentro tá podre, tá sujo, tá mal cheiroso. E Jesus então convida a fazer esse exercício de trabalhar o nosso interior. Porque em outro texto Jesus inclusive vai dizer que as piores coisas que podem existir dentro de um ser humano está dentro dele.
E a maldade não sai de fora do ser humano, mas de dentro dele. As coisas más, a inveja, o ciúme, o rancor, a raiva, o ressentimento, o orgulho, todas essas coisas ruins, elas saem de dentro de nós e são alimentadas dentro de nós. Não é algo que veio, entrou dentro de nós e ficou ali dentro. Não, não. É coisas que nós cultivamos dentro de nós e que depois nós vamos assim manifestando para os outros. Por isso, Jesus nos convida a fazer esse exercício de cuidar, trabalhar o nosso interior. Se nós queremos realmente fazer a experiência da graça de Deus, a experiência da mudança, da conversão, de ser aquilo que Jesus nos pede que sejamos, nós precisamos trabalhar isso em nós, trabalhar essa realidade interior nossa para que nós possamos mudar, nos converter. Que o Senhor nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.